Quanto, Bruno? Só pra você saber o que já chegou aqui, ó. O Thiago pediu S&P Nasdaq, eu anotei. A Luísa pediu Bradesco. Boa. Aí eu vou ter que pegar o nome do ouvinte que pediu Pets. E Vale também tá no radar da nossa audiência. Então, esses ativos. Tá preparado? Preparadíssimo. Aí sim, hein, Vamos Bruno? embora. Por isso que eu gosto de você. Antes, o relatório de hoje, a gente vai falar sobre Gol a partir de agora, certo, Bruno? Exatamente, Vini. Eu trouxe alguns alvos aí de algumas casas, né, que relataram, fizeram aí o seu estudo dos números da prévia da Gol, né? A Gol ela soltou uma prévia operacional aí no dia de ontem e alguns bancos aí fizeram recomendação de acordo com a prévia. O Itaú BBA ele está recomendando neutro para o papel, visto que o cenário macroeconômico ainda é muito incerto, né? Eles disseram que realmente houve aí um avanço no tráfego, mas esse tráfego aéreo ele ainda continua 25% abaixo de níveis pré-pandemia. Então isso ainda preocupa os analistas do Itaú BBA. Eles reiteraram neutro no papel em R$ 22. Então é um alvo até bastante expressivo, né? A Gol que está sendo negociada nesse exato momento a 9,58, olhei aqui na tela. Então o alvo do Itaú BBA de R$ 22. Os analistas recomendam neutro para daqui 12 meses, né? Mas o alvo está em R$ 22. Já o Bradesco BBI recomendaram neutro, Vini, pro papel da Gol, papel preferencial da Gol, né? Mas elevaram o preço-alvo. Antes o preço-alvo era de R$12, agora de R$13 para os papéis preferenciais da Gol, lembrando, para 2023. Isso porque os analistas, né, veem aí uma redução na cotação do petróleo, visto que o petróleo está sendo bastante impactado por esse receio de recessão econômica. A gente vê todas as commodities caindo, né? Inclusive hoje no meu texto de abertura dos futuros, né, eu estava olhando, realmente as commodities elas estavam pressionando muito o Ibovespa pela manhã, né? O mercado externo ele estava favorecendo pela manhã, logo pela manhãzinha ali, o mercado ele estava subindo, os futuros americanos estavam subindo, né? O Putin falou que não ia convocar mais militares para a guerra, então isso deu uma calma no mercado, né? O mercado acalmou com essa perspectiva de que a guerra estivesse próxima do fim. Porém, aí veio os dados de confiança ao consumidor dos Estados Unidos, veio a expectativa de inflação que subiu por lá, os dois dados vieram acima do consenso, então isso já trouxe o mercado de volta para baixo, e é aquela coisa que a gente falou aqui, né, Vini? A volatilidade, como tá volátil esse mercado, né? Pois O mercado lá fora tá muito volátil, tá respingando aqui, e aqui hoje também, até falei isso nos textos, escrevi, que as commodities elas estão impactando bastante o Ibovespa hoje. Não só o exterior, com tudo isso, né, todo esse cenário conturbado macroeconômico, mas também as commodities, né? As commodities elas estão muito para baixo. O petróleo Brent, para se ter ideia, inclusive é citado aqui nesses relatórios que eu li, porque o petróleo impacta diretamente a Gol, né? Quanto mais alta a cotação do petróleo, mais alta a gasolina e mais custos a Gol tem. Então, isso impacta diretamente. Então, pelo que eu estava lendo, e realmente se vê aqui no gráfico, o petróleo que saiu de $130, quando estava lá no ápice da guerra da Ucrânia, né, para $94. Então, foi o ápice vai ter uma restrição de oferta, vai ter uma queda na demanda por conta da recessão econômica. Então, o mercado está tentando digerir tudo isso que está acontecendo, né? Por isso que a volatilidade está tão alta. Por isso que a gente viu ontem o S&P subindo 2%, depois caindo 2%. Cara, Bruno, disso que você está falando, dá pra gente ter uma base, claro que é uma base mínima e muito local, mas ainda assim dá pra gente tentar monitorar a cabeça do investidor. Pra quem segue a gente no Instagram, @tcmover, eu sou uma das pessoas que cuido ali do Instagram, junto com a Ellen, todo o nosso time aqui. A gente sempre coloca uma interação. E geralmente, no fim do dia, eu coloco a interação assim: você acha que o mercado amanhã vai subir ou cair? Aí tem uma mãozinha pra cima, outra pra baixo. Geralmente dá 50% pra cada lado. Então as pessoas não têm aquele consenso de olhar, sabe? Todo mundo tá olhando pro mesmo lado. Como eu disse, é uma amostra pequena? Mas ainda assim relevante, porque cerca de 50, 60 pessoas acabam ali respondendo a nossa interação. E olha, quando muito, fica 60-40 pra um dos lados. Sim. Mas nunca tem uma maioria expressiva, 80-20, 90-10. As pessoas estão olhando de maneira diferente. E que bom, porque o mercado financeiro é isso, né? O mercado financeiro é isso. O momento que a gente está vivendo agora é um momento único, né, também. Porque nunca se teve tanto evento, né, de uma só vez. A gente tem guerra na Ucrânia, depois tem teve pandemia, começou com pandemia, depois teve guerra na Ucrânia,
Depois teve a retirada de estímulos do governo americano, né, que agora já começa a transparecer uma possível recessão. Então, a gente ainda tem no Brasil eleição, que também, de certa forma, impacta o mercado, né? A gente viu o Lula avançando nas pesquisas, as educacionais subindo. A gente vê Bolsonaro se aproximando, tendo um melhor resultado nas eleições. Aí a gente já vê todo o mercado já subindo, né? Melhorando aí a perspectiva, as estatais subindo. Mas tudo isso, né? Impactando um pouco o mercado. Mas o que está falando mais alto hoje, realmente, na minha visão, principalmente no cenário interno, é o exterior, né? É esse receio aí com recessão econômica, o petróleo em baixa, as commodities em baixa. A China também impacta bastante, né? A China teve um grande problema com a Covid-19 lá. Esse ano, várias restrições foram impostas na China e o Brasil exporta muito para a China. Então, com esse fechamento da China, também impacta muito a exportadora do Brasil. Então, é um problema macroeconômico mundial que causa muita volatilidade nos mercados. E isso causa uma confusão, né? Uma certa confusão aí nos investidores, até os mais experientes, né? Que ficam realmente sem saber o que pode acontecer dia a dia, né? Então, por isso que tem tanta... essa divergência é tão grande. Amanhã vai subir, amanhã vai cair. Não se sabe, né? Uma fala de alguém, uma fala de um dirigente americano faz preço. Para o investidor que gosta de volatilidade, para quem brinca, não, né? Ótimo. Diz que vol é vida. Ótimo. Então tem vida em abundância aí nos últimos dias nos mercados globais. Para quem opera dos dois lados, né, Vini? Para quem opera comprado e vendido, faz day trade, essa volatilidade, ela pode ser uma arma muito boa, né, para ser utilizada, porque você pode realmente tirar muito proveito do mercado, né? Agora, para o investidor fundamentalista, o negócio já fica mais complicado, né? Aí ele tem que realmente ficar fazendo aportes, né? Só que tem um momento em que o caixa acaba. Não existe caixa infinito. Exato, às vezes o cara vai lá, tá com a estratégia buy and hold, o mercado cai um pouquinho, ele vai lá, compra tudo, e aí falta caixa. Então depois falta caixa. Então o mercado ele continua caindo ainda mais, aí depois pode faltar caixa. Então, para esse investidor, ele tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Tem que guardar um caixa aí para aproveitar as oportunidades, que está surgindo muita oportunidade boa. Para o investidor de curto, médio ou longo prazo, não importa, todos eles querem a análise do Brond aqui para saber suporte de vários ativos. Tem gente pedindo mais, tem gente até dando preço aqui. Falou, quero saber se tem um suporte nessa região aqui. Daqui a pouco a gente vai para isso, agora o Brond vai falar de Gol. Aliás, muita gente investe em Gol, também gosta do setor aéreo, principalmente para fazer day trade, pelo menos é essa a sensação que eu tenho aqui ouvindo e lendo os comentários da nossa comunidade, inclusive dentro da plataforma do TC também. Então vamos falar de Gol, porque Goldman Sachs, Bradesco e Itaú apresentaram relatórios a respeito da companhia. Tem gente bastante otimista, né? Tem casa de análise bastante otimista com o ativo preferencial da Gol. Vamos pro gráfico, Bruno? Vamos pro gráfico. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Olhando aqui, Vini, no gráfico semanal da Gol, né, a gente vê que está em uma tendência de queda definida, bem definida aqui, desde abril, março ali, meados de março, início de abril, né? O papel ele iniciou uma tendência de queda mais forte, né? E saiu do patamar dos R$18 para agora o patamar dos R$9,59, R$10. Então, quase uma desvalorização de 50%, né? Desde essa época aqui. É certo que todo o mercado caiu, né? Mas a Gol, ela refletiu bastante aí esse receio por recessão econômica, né? Esse petróleo mais alto nessa época aqui. Então, isso impacta, né? Quando a gente tem uma perspectiva de que o petróleo ele vai estar mais caro, com uma guerra na Ucrânia, por exemplo. Acontece uma guerra, o mercado todo prevê uma restrição na oferta, e com isso, né, os preços sobem do petróleo. O mercado já precifica o petróleo lá em cima. Com essa perspectiva de petróleo mais caro, os analistas, né, todo o mercado, ele já prevê custos mais altos para a Gol. Então, isso que impactou bastante os ativos, as preferenciais da Gol nessa época, né? E foi o que aconteceu, né? O papel ele desvalorizou quase 50% nessa perspectiva, né? E agora o mercado está precificando mais uma recessão econômica. Mesmo com o petróleo mais baixo, né, a Gol ela ainda continua pressionada porque não adianta de nada o petróleo estar mais barato, a Gol não ter custo, mas também não ter viagem. Então aí não adianta nada, né? Então a gente vê realmente uma tendência de queda nos papéis da Gol. O investidor que queira comprar o papel, ele realmente tem que esperar essa quebra de tendência, né?
que já foi testada há muitas vezes, né, Vini? Muitas semanas aqui a gente vê um teste aqui nessa região, né, nessa linha de tendência LTB, né, nessa linha de tendência de baixa, já houve um teste há várias semanas, então fortalece ainda mais essa tendência de queda, então o investidor deve ficar ligado para o rompimento dessa tendência de queda, se ele quiser entrar no papel. Para o investidor que está vendido no papel, ele está achando ótimo, né, toda essa tendência de queda aqui, mas eu acho que dificilmente ele ia continuar vendido por várias semanas, né. Mas, Vini, o que a gente pode ver aqui claramente, né, é que também as médias móveis elas indicam um movimento de queda no papel. A gente vê que houve o rompimento da média móvel. Essas são de quais, Bruno? De 9? É de 9 e de 21, exponenciais. Semanal. A gente pode ver que o rompimento da média móvel, né, a média móvel curta com a média móvel longa, de cima para baixo, aconteceu já em julho de 2021. Então, o investidor que acompanha o gráfico semanal da Gol, né, ele já estava de olho nesse rompimento há bastante tempo, né? As médias móveis elas se cruzaram em 2021 e o papel ele realmente entrou em uma tendência mais de queda, né? Nas outras semanas que prosseguiram até hoje, né? Até hoje a gente não viu um rompimento de média móvel, né? A média móvel curta ela cruzando a média móvel mais longa de 21 períodos de baixo para cima. Então, realmente, o papel está muito pressionado, depende bastante de commodity, né? Depende bastante do petróleo, mas também depende de que essa recessão econômica, esse receio por recessão econômica, ele acabe, né? Esse temor, ele acabe. Porque com esse temor de recessão econômica, né, a perspectiva de mais viagens para a Gol, ela fica muito pressionada, né? Não existe perspectiva. Então, realmente, a Gol é um dos papéis que mais sofreram aí nesse cenário macroeconômico conturbado, né, e deve continuar enquanto não clarear, aí, principalmente o cenário externo pro ativo. Ô, Bronde, dá pra gente fazer aquela comparação de Gol com o Ibovespa, dá. O índice referência da Bolsa Brasileira com o ativo referência hoje no nosso relatório nosso de cada dia. A gente tá vendo aqui, ó, o Bronde vai colocar Gol agora, ele tava com o Cosan, porque foi uma das empresas que a gente falou nessa semana. Sim. GOLL4, o ativo preferencial da Gol, que você viu aí, segue em tendência de baixa. O Bronde, que sempre traz essa análise gráfica com um intuito educacional, para te motivar, investidor e investidora, a fazer esse tipo de estudo em casa também, antes de tomar a sua decisão de investimento. Vamos lá, Bronde. Tá pior que o Ibov. Isso aqui é no ano de 2022. Aqui é guerra na Ucrânia. Nossa, quando o petróleo disparou, quando o petróleo disparou, a gente viu aqui realmente uma queda. Igual uma afundou. E realmente está performando muito pior do que o Ibovespa. Lembrando que o Ibovespa é 90 e tantas empresas, aí as principais empresas da Bolsa Brasileira. Sim. O Ibovespa ele performa melhor porque ele é mais diversificado, né? A Gol é um ativo só. Então, a Gol ela é prejudicada bastante aí por esse receio de recessão econômica, né? Petróleo, Brent, mais caro nessa época que impactou bastante a Gol. E agora o receio por uma recessão econômica, né, mundial, que impacta bastante aí os papéis da Gol, que cai 42% no ano, Vini. Então, o cara que está comprado aí desde o início do ano em Gol está sofrendo um pouco, né? Por isso que é tão importante a análise técnica. Não adianta você escolher a empresa economicamente saudável se você não está de olho na análise técnica, né? Se você não está de olho em como o mercado está se comportando em determinados ativos, na macroeconomia, como é que ele está precificando tudo aquilo. Porque você, com análise técnica, você poderia tirar bom proveito mesmo com a Gol em queda, né? Você poderia ter saído mais rápido da Gol, poderia ter colocado um caixa e recomprado. No mínimo perdido menos, Isso, né? Mesmo se você for um analista fundamentalista, né, que vê, por exemplo, o balanço da Gol como um bom balanço, né, um bom balanço econômico, você poderia ter olhado uma média móvel e ter saído do papel antes, colocado o dinheiro no bolso, esperado o melhor momento para recomprar a Gol, que você acha, por exemplo, uma empresa ótima pela análise fundamentalista. Então, por isso que é tão importante, né, você ter um certo conhecimento de análise técnica, porque evita você passar por perrengues como esse, né? O cara que está comprado em Gol desde o início do ano e segurou, ele está com uma perda aí de 42%. Então, é uma perda substancial. Bem substancial. Ô, Bronde, vamos lá, então, agora, pro delírio da galera. Vamos. Vamos lá.
buscar os suportes aqui de diversos Vamos. ativos e índices que você, investidor e investidora, pediu pra gente. O primeiro, Bruno, é o S&P 500. S&P 500, já abri ele aqui. O pessoal quer saber onde tem suporte. Dá pra falar assim, ó, a faca vai cair, estancar Olha. aqui ou não dá, Bruno? Ó, o que a Nossa, gente... mas tá feio, hein, Bruno? Tá feio. Eu tô aprendendo a ler gráfico com você, mas... O que a gente... Esse aí não precisa ser um expert pra ver que o negócio não tá bonito, esse hein? aqui já dá pra ver de cara, né, Vini? Que não tá Ó, o bonito. S&P 500 na tela aí. Eu vou O colocar que você tá aqui. fazendo aí, Bruno, Eu agora? tô- Explica pra galera. Então, eu tô marcando uma região de suporte aqui no papel, né? Eu vi aqui essa semana aqui, ó, por exemplo, eu vi que o papel ele não conseguiu fechar abaixo da região aqui dos 3.585 pontos. Então, isso já me dá uma sinalização que nos 3.585 pontos, o ativo ele tem um certo suporte, né? 3.585 585 pontos. Quanto que né? tá o S&P agora, aqui, Serrano? O Bronde falou em suporte em 3.585. Tá 3.608. Opa, aqui o na Bronde tá tela. rápido também. Tô aqui. Então a gente vê que 3.608, né, o S&P 500 ele chegou a ultrapassar os 3.585 nessa semana, Vini, mas a gente vê que na sexta-feira agora, né, ele vai fechar acima dessa região. Então realmente é uma região importante, né, para o papel, mas a gente vê aqui claramente que o papel está em uma tendência de queda, né, uma tendência de queda bem definida aqui. O mercado ele não tá fácil, né, como a gente já falou aqui, ó. Isso aqui, eu tô marcando aqui uma tendência... dá para dizer que uma tendência mais primária de queda, né? Mas ainda não completou um ano, mas pela teoria seria uma tendência secundária de queda. Mas aqui, ó, se a gente fosse contar que essa tendência aqui, por exemplo, fosse uma tendência primária, porque já está quase um ano, né, se completando, essa aqui já seria uma tendência secundária de queda. Então a gente vê que é tendência de queda atrás de tendência de queda, né? Então realmente o S&P cada vez fazendo mais fundos, né, topos e fundos descendentes, indicando que o ativo, né, ou no caso o índice, ele está realmente em uma tendência forte de queda e se mostrou forte aqui nessa região dos 3.585. Ô, Bronde, vou te dar uma sugestão. Se você quiser deixar esse gráfico aí, porque o Mestre Bida vai falar do S&P. Ótimo. E eu já vou marcar outra região aqui, ó. Essa região aqui que também... se perdeu os 3.585... Sim, deve buscar porque, ó, pelo que eu vi aqui, é uma região de resistência. Isso aqui já foi uma região de resistência forte, os 3.510. 3.510. 3.510 já foi uma resistência forte e pode se tornar suporte no futuro. E foi suporte agora nessa semana, ó. Eu marquei e nem tinha visto. Bateu mas, ó, ali e voltou, né? A gente né? vê que bateu, chegou a bater lá e voltou. Eu nem tinha visto isso. Mas, verdade. ó, 3.510, tá vendo? O papel chegou a bater, mas não rompeu. Não rompeu os 3.585 ainda. Voltou. Isso. Agora vamos colocar as médias móveis. Boa. A gente colocando aqui, ó, média móvel de 200. Nossa, bateu ali certinho. Tá Bateu segurando certinho, na média móvel. então a gente já vê... você está acompanhando aqui passo a passo de como eu olho um gráfico, basicamente, né? Você vai colocando aí incrementos no gráfico e você vai traçando algumas perspectivas para o ativo, né? Nesse caso aqui é o S&P 500 e realmente a gente vê que a região dos 3.599, 3.585, né, é uma região forte. A gente vê que além de respeitar aqui esse suporte, né, das últimas 3 semanas, respeitou bastante a média móvel, né? Então, o investidor que está comprado lá no exterior, né, se há o rompimento dessa média móvel de 200 aqui, o rompimento dessa região dos 3.510 nas próximas semanas, realmente aí azeda porque o mercado ele vai procurar novos suportes, né, para o índice. Mas a gente viu uma alta muito substancial, né, Vini? Desde a pandemia, ó. A pandemia, o S&P 500 ele subiu bastante. Se a gente dá até para pegar aqui uma informação, vamos supor aqui, né, no ápice da pandemia, né, até quanto o índice ele chegou a subir, ó, chegou a dobrar, né? Ele saiu ali na pandemia, chegou a 2.300 pontos e recentemente, né? Não recentemente, mas em janeiro de 2022 estava nos 4.785 pontos. Nossa, é uma alta considerável, hein? Uma alta considerável. Lembrando que considerável nisso. O Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, né, ele injetou muito dinheiro no mercado. Então, isso se refletiu no mercado de capitais, né? A gente viu uma alta muito substancial nos ativos, em todos os ativos da Bolsa, né, no índice, nos principais índices referências, principais índices acionários do mundo inteiro, né? Isso se refletiu. E agora é quase que natural quando você faz essa análise mais... quando você pega um espaço maior de tempo, você vê essa correção que está acontecendo, né? Sim, vê uma correção realmente forte, né? Se a gente colocar aqui o mensal,
O mensal a gente dá para olhar bem isso. Aqui a pandemia caiu muito, né? O mercado ele foi em uma tendência mais altista e agora ele está voltando ali para aquela região dos 3.585, né? Corrigindo um pouco, até porque... Cada candle desse aí agora é um mês. É um mês. Tá. Até porque o Federal Reserve ele está retirando os estímulos da economia, né? Quanto mais ele aumenta os juros, quanto mais ele ajusta aí essa posição que ele teve que tomar uma medida de emergência, né, na pandemia, quanto mais ele tira grana da economia, né, mais o índice referência, né, da Bolsa Americana, ele sofre porque realmente é menos dinheiro na mão da população. Bronde, vamos pro Nasdaq também aqui, atendendo o pedido do Thiago, canal 111. A gente viu o S&P, Nasdaq, a gente tá indo pela ordem, hein, pessoal? Boa. Depois é Bradesco, especialmente pra Luísa, que perguntou de Bradesco. Esse aí já é o Nasdaq? Esse aqui é o Nasdaq. Então a gente vê, já rompeu a média móvel de 200, né? Não é bom sinal, hein, pra quem tá comprado, Não é claro, bom sinal, não é bom sinal, mas a gente vê que tem um suporte aqui na região dos 10.769, né? Ele tem um certo suporte aqui que ele testou ali em setembro de 2020. Setembro de 2020, ó. Realmente um suporte já faz bastante tempo, né? Mas ele rompeu essa média móvel de 200, né? O ativo aí, ele está respeitando aí essa região dos 10.769 aproximadamente, né? Mas, Vini, um sinal, um alerta aqui, né? Esse rompimento de média móvel de 200 períodos, ó, a gente pode ver aqui não acontecia há bastante tempo. Olha lá, ó. A última vez que aconteceu foi em 2008. Nossa! Então, realmente... Caramba! E eu puxei isso agora, nem tava olhando. Não, mas, e olha que tá rompendo agora, né? Então é uma sinalização importante. Tá rompendo essa semana. A gente pode até falar com o mestre Beida sobre isso, né? Não sei se ele tá de olho, mas ó... Opa, já deixa o Nasdaq guardado aí também, A gente viu aqui, ó, um rompimento em 2008, né? Quando teve a crise lá financeira bem forte, né? Nos Estados Unidos e isso se prolongou pro mundo inteiro, né? Porque grandes bancos dos Estados Unidos faliram. E, consequentemente, né, o mundo inteiro sofreu, porque o mundo inteiro tinha grana lá nesses grandes bancos dos Estados Unidos, né, a economia mais forte do mundo, né. Então, houve um caos financeiro muito grande e nessa época aqui, né, o Nasdaq 100, ele rompeu essa média móvel de cima para baixo, né, e não dando um bom sinal aí, né, pro mercado financeiro em geral, né. Então, realmente, esse rompimento não acontecia desde então e agora está acontecendo, Vini. Então, situação aí para, pelo menos, estar no radar, né, da nossa audiência. Você aí com informação consegue se preparar melhor para os movimentos do mercado e fazer melhores negociações. O que a gente está te dando aqui é a informação. Essa é a importância da análise gráfica, o Bronde sempre com esse viés educacional aqui, ensinando a todos nós. Vamos para os ativos da Bolsa Brasileira. Vamos começar com o Bradescão da Massa. A nossa ouvinte Luísa pediu Bradesco e o pedido da Luísa é uma ordem. Se der tempo, hein, que daqui a pouco o Beida chega, a gente vai passar a bola pro Beida. Mas depois de Bradesco é Pets. Uma ação animal. Então vamos lá. Bradesco primeiro, Bronde. Bradesco aqui. Olhando o Bradesco, vamos colocar aqui o gráfico. Já tem até uns suportes marcados aqui, um suporte de resistência. Eu não sei se a gente já tinha falado desse ativo aqui, mas Deixa eu só tirar, eu vou colocar isso aqui em branco para não confundir tanto o pessoal. Boa! Porque tá com os alvos aí do Itaú, né? Para 12 meses, eu coloquei os alvos do Itaú. A gente falou de Bradesco recentemente. Sim, a gente colocou, o Itaú BBA tá prevendo o Bradesco em R$21 em 2023. Então daqui 12 meses o Itaú BBA tá prevendo o Bradesco, essas preferenciais do Bradesco, né, em R$21. Antes, o Itaú BBA previa 23, mas com as novas perspectivas aí dos analistas, né, nos novos estudos, eles agora estão prevendo R$21 pro ativo do... Uma queda de 10%, né? Uma queda substancial. Cerca de 10%. Sim, mas aqui, no gráfico do Bradesco, a gente vê claramente que existe um suporte aqui nos 19,40. E o papel ele está indo testar esse suporte, né? A gente viu que teve uma semana que o Bradesco ele mostrou uma certa resiliência aqui nessa região. Os papéis preferenciais eles estão em direção a essa região e também em direção à média móvel de 200 períodos, Vini, que já está aqui marcada. Pois tá quase tocando ali. Isso, tem um suporte aqui nessa região dos 18,93 aproximadamente, né? Que é uma região já bastante forte, né? Não é essa aqui. Essa aqui ainda é mais fraca do que essa, porque a gente tem vários toques, né? A gente viu várias semanas o ativo tocando nessa região. Significa uma região mais forte. Isso, uma região mais forte. Quanto mais toques você tiver de candles
em regiões tanto de resistência quanto de suporte, mais forte essa região se torna. Então, você tem que ficar ligado ainda mais nessas regiões, porque quanto mais toques tem, significa que o mercado ele reage mais a determinada região. E é o que está acontecendo aqui, né? A gente viu vários toques aí, várias semanas. O ativo ele testou essa região, né? Dos 18,90, sim, respeitou bastante. E agora a média móvel está se aproximando dessa região, indicando que realmente a região dos 18,90 é uma região forte para o ativo. Lembrando que o ativo está em uma tendência de queda, né? Uma tendência terciária de queda aqui, a gente pode ver. Uma tendência... Está sofrendo, né? Está sofrendo com todos os mercados, com o Ibovespa, com o S&P 500 nas últimas semanas. Está atrás dos pares também, né? Isso, está atrás dos pares, então realmente o ativo está mais pressionado, né? O investidor que está comprado deve ficar ligado, principalmente nesse rompimento, né, de média móvel aqui, porque aí significa que realmente o papel ele vai azedar, né? E para o investidor que está querendo comprar e realmente esperar um movimento mais forte do ativo, né, nas próximas semanas, a gente ainda vê, isso aqui é interessante, a gente ainda vê a média móvel curta acima da média móvel longa. A média móvel curta ela ainda está um pouco acima da média móvel longa. Se cruzar é perigoso. Se cruzar para baixo aqui, de cima para baixo, está se aproximando. De cima para baixo está se aproximando para cruzar. É uma sinalização de desidratação no ativo. Isso. E essa média móvel de 200 aqui está dizendo tudo, né, Vini? Provavelmente o papel ele deve continuar pressionado aí. Se ele não mostrar uma certa resistência aqui nessa região, né, de suporte dos 19,50, 19,60... Vai buscar os 18. Vai buscar os 18,90 aí. Pode ser um bom ponto de compra para quem está querendo entrar, né? 18,90. 18,90, porque é a média móvel, mas é aquilo que a gente sempre diz aqui, é pegar a faca caindo, né? Porque você comprar nos 18,90, quando está testando essa média móvel, você não sabe se nas próximas semanas vai romper para baixo ou se realmente vai respeitar essa média móvel de 200. A tendência, pelo estudo da análise técnica, é que realmente haja aí uma certa resistência nessa região, né? Nessa região de suporte. É que o papel ele não cruze, mas tudo pode acontecer. Bronde, Pets, e se der tempo, a gente tem ainda aqui, Vale, depois de Pets, Magazine Luiza, inclusive teve um ouvinte que pediu Magalu de novo aqui, foi o Rafael Evangelista Rocha, já tá na listinha aqui, viu, Boa. Rafa? E CSN também tem gente falando, mas por enquanto é Pets. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Mexerica Luiz, valeu Mexerica. Felipe Isidro Garcia, parceiraço, faz parte do comercial do TC, tá dizendo aqui, Professor Bronde, hein? Felipão, muito obrigado pela audiência qualificada, tamo junto. Dentro da plataforma do TC rapidinho também, Gui Serrano, tem gente aí conversando com a gente? Tem sim, senhor. O Brian Cunha Souza pede Marfrig aqui pra você, ô Bronde, e diz, abração direto de Três Corações, Minas Gerais. É a terra do Pelé, né? Eu ia falar isso agora, rapaz. Pô, simplesmente nasceu ali o melhor jogador de futebol da história do mundo, do universo todo. Pelé, um abraço, hein? Tamo junto aqui, hein? Brian Cunha. Marfrig também tá no nosso radar. Mas vamos falar de Pets agora. Pets. O gráfico diário aí. Esse é o diário de Pets. Esse é o diário de Pets. A gente pode ver que tinha um certo suporte na região dos 9,60, né? Um certo suporte que foi perdido aí nos últimos 3 dias. A gente viu a Pets ela rompendo esse suporte para baixo. Então, o papel agora ele vai testar os R$9, né? Testou os R$9 já no dia de hoje. O papel ele chegou a bater os 8,97, mas logo voltou, né? Reagiu, porque os R$9 tem uma região de suporte. Então, para você, investidor que está comprado, fica ligado nessa região dos R$9. Para você, o investidor que está querendo comprar, pode pegar a faca caindo nos R$9 agora, porque é a região de suporte, né? O papel a gente pode ver aqui, papel, olha. Acho que, vamos ver se ele já testou. Nunca testou essa região dos 9. Testou já ali em julho, né, de 2022, mas fora isso, nada. Ô, Bronde, aí é importante, assim, não querendo ser um cavaleiro do apocalipse, mas caso perca essa região dos R$9, aí... quer dizer que não tem um histórico o papel, né? Isso, eu não posso nem dizer aqui um suporte depois que perdeu os 9. Se perdeu os 9, né? Se perdeu os 9, mas... pelo histórico... Então, pelo histórico que a gente tem, o Beida tá comprado. Pelo histórico que a gente tem, a gente não teve... a gente não teve histórico e está na região de suporte. Então, analistas, né, investidores, eles olham e, eu vou comprar porque o papel não tem histórico abaixo disso. Beida já chegou a 1000 por hora aqui. A gente o Beida não viu nem qual é o papel. Não, ele viu ali, já bateu o olho. Tô comprado no cachorro. Mestre Beida,
E aí, Mestre Beida, tudo bem? Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Mestre Beida que tava participando de uma live agora, tá trocando o fone de ouvido dele, o AirPods, pelo nosso fone de ouvido aqui tradicional da TC Rádio. Bronte, mais algum complemento em relação a pets? Não, então, ele testou agora os R$9, né? A tendência é que reaja essa região, porque já reagiu, né? Tanto no dia de hoje, como ontem, como também em julho, reagiu. Mas não se sabe, né? Não se sabe os próximos dias, mas... Se fosse para arriscar, né, seria um bom ponto de assimetria, compra. Porque realmente é um suporte, né? Uma região de suporte. Risco-retorno nessa região e é um papel que não andou com varejo, né? E lembrando, né, Beida, sempre usar stop, né? Para você não se pegar a faca caindo e se machucar. Eu botei a frase que me ensinou a maioria das coisas no mercado financeiro. Resume tudo que eu aprendi no mercado financeiro. Qual que é a frase, Beida? É em inglês, mas eu tenho tradução simultânea. Boa. Cut your losses short and let your profit run. Corte seu prejuízo rápido e deixe o seu lucro correr. Sim. Se você não fizer isso, você tá fadado a virar paletó de madeira. Ô Beida, então você quer dizer que é o seguinte, você tá posicionado aí, mas se o negócio desandar também, você vai estopar. Estopa. Não pode ter medo de estopar e tem que ter disciplina, gente. Isso aí é o que eu mais falo. Errar, a gente vai errar. Agora, se você estopar 10 e uma que você pega, você já paga tudo e ainda sobra. É isso. Agora aí, Beida, como... Stop abaixo da mínima, 887, não é isso? Isso, aqui ó. O Beida, tá arriscando Beida... 30 centavos pra ganhar 1, 2 ou 3 reais aí. O Beida viu então aqui, vale o risco, né? Lógico, eu comprei pouquinho só pra não... É que eu tô tão pessimista lá fora, mas, puta, 1 quilinho só de cachorro pra deixar aí pro garoto pra ver que bicho vai dar. Eu nem postei porque ainda tô estudando eu tô esperando um sinal de força pra entrar, entendeu? Sim. Muito bem, Mestre Beida. Portanto, a gente acabou dando sorte aqui, hein, Bronte? A gente falou de vários papéis, chegou Pets bem na hora, um papel que o Mestre Beida tá comprado. Eu achei que você tava fora de tudo, Beida, que eu te ouvi hoje no Expresso da Manhã. É muito pouco. Só comprou pra sentir mesmo. 20% da carteira do herdeiro. Então não, nada de relevante. Por isso que eu nem postei também. É só pra não dormir o fim de semana zerado. Boa, Beida. 2 coisas boas. Primeiro, não se assustem com a compra do índice do Bradesco, que é reversão. Né? Tem uma operação financeira que, quando você quer aplicar o dinheiro, você compra o à vista e vende o futuro. Né? Em vez de você correr risco de CDB, governo, você pode fazer isso no índice. Né? Você compra o basket do índice e vende o índice futuro. Ele tem uma taxa de juros embutida. Não sabia. Isso é uma operação financeira que muita gente faz. Fundos e... Não pessoa física. Fundos e gringo. Né? E do mesmo jeito, ao contrário. Você pode tomar dinheiro do mercado também, vendendo à vista e comprando o futuro. Só que você precisa de muita margem para ter isso, né? Então quando você tem uma taxa que é abaixo da taxa do CDI, você consegue comprar, fazer essa operação, vender à vista e comprar o futuro num juro mais baixo que está correndo o CDI. E quando está acima, você faz ao contrário. Você compra à vista e vende o futuro. Significa que você está pegando esse dinheiro emprestado com uma taxa de juros menor do que o do CDI. Exato. E aplicando a mais em cima do CDI quando está subindo o futuro mais do que o à vista. Muito bem. Então fica muita gente arbitrando isso o dia inteiro. E quem que tá fazendo essa operação hoje, O Beida? Bradesco está comprando... É só você ver aí. Você tem o acumular... Eu tenho aqui. Eu não sei se Olha quanto... Eu não vou conseguir pôr na tela, mas eu tenho. Bota aí WIN... quer pôr na tela aí? Põe aí, aí é com o Bronte. 22, vê quem é que tá comprando o índice. Aí aqui eu não sei se eu consigo ver no É porque tá no TradingView. No Profit aparece. No Profit aparece. Mas aí no Profit eu não vou conseguir pôr a minha tela aqui, pessoal. Mas quem tá ligado é só fazer isso. Bradesco. Bradesco comprando o futuro e vendendo à vista. Muito bem, Mestre Beida dando a letra aí. Ô Beida, eu pedi até pro Bronde deixar separado, a gente tava falando de alguns ativos aqui, o pessoal tava pedindo suporte pro Bronde e tal, tentando entender. Falei, ô Bronde, deixa separado aí, porque certamente a gente vai falar sobre o S&P 500 com o Mestre Beida. É a média móvel de 200. Ó, bota lá. a gente vai pôr o S&P tá aí, ó. pendurado ali em cima da corda bamba. Cadê, ó? Vai aparecer aí na nossa tela. 599. Semanal. 3599. 3599. É isso. Isso que a gente falou aqui. Fechou abaixo disso, chama a viúva que a casa vai ficar... Porque depois do movimento de ontem, o mercado dá uma... Azedada, né? Na verdade, não mudou nada. O número foi ruim.
Ontem. O número de hoje também foi ruim, que era a expectation de inflação no Michigan. Saiu bem acima do esperado. Foi aí Sim. que azedou o mercado. Sim. E o mercado não tem defesa, né? E mostrar o Nasdaq aqui pro Beida. Olha isso, Nasdaq Beida. tá baixo. O que eu vi aqui, Mas Já olha tá isso, Beida. rompeu a Nossa. média móvel de 200 e Não quero nem ver. só tinha acontecido, Olha isso, Beida, em Tira da 2008. Tira da minha frente isso. Só tinha acontecido aqui, ó, em Não. 2008. Não, você vê que ele nem voltou. Ele voltou ontem por causa daquele bounce. Foi 2008 e vai fechar essa semana abaixo da média de 200 isso é muito ruim. pela primeira vez desde Sim. 2008. No gráfico Na semanal. verdade, o número de ontem não mudou nada das perspectivas de inflação. Ao contrário, né? O que eu falei hoje de manhã. Quando as commodities caíram e ainda você tem o CPI acima do esperado, aí o que vai fazer esse mercado melhorar? Pois é. Esse que é o problema. Gui Serrano, a bola tá contigo, tem perguntas também aí no nosso WhatsApp, daqui a pouco a gente vai falar de Vale. Se quiser já deixar engatilhado aí, viu, Brondi? Sim. Vale 3. Fala aí, Gui. Mais cedo que passou o Freitas, ele fala de São Paulo. Ô, Beida, nesse cenário atual, onde você guarda o seu caixa? Fica parado lá esperando oportunidade, né? Sim. Infelizmente, não Boa é tanto pergunta. dinheiro para você rodar no CDI, mas se tem algum CDI que paga bem, você bota no CDI e vai ficando pipocando, né? Você deixa lá na conta da Deixa corretora na conta mesmo. da corretora, só que não ganha. Aham. Como não é tanto dinheiro e pro moleque ficar fazendo isso no meio da aula é complicado, né? Então, deixa... Às vezes ele nem me atende. Eu falei, às vezes teve um dia que eu comprei mais do que eu tinha, tive que mandar meu dinheiro para ele. Mas se você consegue ter essa atenção, joga pro banco, o banco te dá aquele que dorme lá, né? Que é o CDI, cada banco tem um nome. Mas aí é liquidez E aí, diária, né, Beida? a liquidez diária, É pra pelo você ganhar menos... em um dia, assim, né? Como o juro tá alto, qualquer coisa que você ganha já paga até almoço. Sim. E aí vai rodando, né? Então, é que eu falei de manhã, a minha preocupação grande é o mercado externo. Gente, não existe um país viver numa ilha separada do mundo. A gente está exatamente há 2 semanas da eleição, né? É um momento crucial para o país, né? O que vai fazer preço para cima, na minha opinião, podem me cobrar isso, é a vitória do Bolsonaro. A vitória do Lula, não acredito que faça mais preço no mercado. Educacionais só, talvez. Pode ser, mas é setorizado. Estou falando do índice como um todo. Sim. Né? Sobe Então, com a vitória do Bolsonaro, você eu entende, acho, Beida? Eu acho. Pelo menos dá na primeira... vai entrar dinheiro. Ô, Beida, o pessoal tá perguntando aqui a sua opinião a respeito do dólar. Mexerica Luiz, Francisco José França da Silva, querem te ouvir a respeito do dólar. É a mesma... o raciocínio é a mesma coisa, Mexerica. É o seguinte, o dólar é o dólar no mundo. Só que o Brasil vai performar melhor com o Bolsonaro, porque vai trazer um pouco, na minha opinião, um pouco mais de confiança. Não porque o Lula, não desmerecendo o Lula, mas porque é mais do que já está no mesmo, né? Já conhece a história do Guedes, já conhece a história do RCN, então não deve mudar muita coisa. Então vai atrair mais, principalmente uma política liberal, né? Porque tem mais privatização e isso traz dinheiro de fora para o país. A única coisa, o que o cenário externo está me deixando preocupado, é que no momento desse de inflação e sem fim de taxa de juros nos Estados Unidos, gringo fecha a torneira para emergente. Mas essa disputa aí eu acho que pode gerar, que nem gerou no primeiro turno. Muito bem, muito bem. Ó, pra gente fechar aqui, muito obrigado E a outra todo coisa mundo. importante, né, de dólar, né, que eu acompanho, o que eu mais faço é girar dólar. Commodities bem é bom pro Brasil. Commodities ruim, que é esse cenário que tá pintando Mal de pro recessão, Brasil. Então, sempre quando isso acontecer, o Brasil performa pior do que as outras moedas. Boa. Beida, Samir Rosa, ele pergunta sobre Vale aqui, é uma pergunta boa pra gente encerrar o programa. Resultado trimestral de Vale, um dia antes das eleições. Resultado de Petro, um dia depois das eleições. Isso afeta alguma coisa? Petro, certeza. Petro é Bolsonaro na veia. O Então- Lula falou ontem que não vai privatizar nem Caixa, nem não sei o Nem quê. nada. Esquece. Então Se Petrobras der- pode afetar. Petro, Banco do Brasil, Eletrobras pode ser que até que pegue carona, mas eu acho que não tem como voltar atrás. Mexerica Luiz pergunta se você conhece a palavra mágica, Beida. Palavra mágica, não.
eu acho que a palavra mágica é disciplina, né? Disciplina. É a única coisa que me mantém vivo 34 anos no mercado. Aê, mestre Beida, um monstro! Senão, já falei, eu conheço muita história ruim. O cara desiste e fica até devendo dinheiro. Tem que ter disciplina, gente. Pois é. Ó, Vale, pra gente encerrar, Bronde, Vale 3. Como que tá a situação de A Vale, Vale aí? tem uma coisa a Então. mais aí. Quem que perguntou? Ah, Tem China. Foi a Terezinha tem o que mandou a Samir, Vale. Terezinha esse também. fim Tem de um monte de semana- gente falando de Esse Vale. fim de semana, ó, ele voltou abaixo do 71, já não é bom. Ele tem uma Rompeu resistência, tem um suporte nos 70, né? Que era uma região de resistência, Isso. agora vai virar É de 70 suporte. ou é 71? É 70. Esses topos todos. 70? Ah, esse aqui, esse topo aqui? Não, aquela barra vermelha. Ah, esse aqui. É. Esse topo aqui é nos 71. É É isso. Se ele dormir abaixo disso aí... Bom, a única coisa é resolver China agora no fim de semana, né? Porque Covid não resolve. Uhum. Se sair uma vitória do Xi Jinping. e ele quiser já dar uma largada... Estímulo. O que está pressionando hoje é recessão, que é commodities para baixo, né? Muito. Depende muito de China, de Xi Jinping, né? Ô, Bronde, dá pra apoiar rapidinho o Magalu? Porque a galera, Posso. teve gente que ficou esperando o Magalu, é que a gente foi pela ordem aqui, beleza, pessoal? O Magalu chegou depois, mas vamos na última aqui, 2 e 1, dá tempo rapidinho. Ó, colocar Magalu O pessoal aqui, tá ó. perguntando em 4,68, Bronde. Se tem um suporte em A média 4,68. móvel do diário e a... Põe o diário aí. Põe de olho aí. Põe o diário. Ó. 200 períodos? Ó lá, 200 períodos. A gente tá tocando agora. Ah lá. Tá tocando agora. É, tem 4 Tá, aí. 4,68? 474 tá rompendo ela. Tá rompendo ela. Se fechar assim, rompe. fechamento abaixo dela não é nada bom. Abaixo de 4,68. Aí vai Sim. buscar os R$4. Pode ir lá no R$4 mesmo. Então tá aí, ó, pra quem queria saber de Magazine Luiza. A média móvel tá batendo ali 4,74, né? De 200, 474, Bronde. Se fecha o dia de hoje rompendo, né? Aí pode ser realmente uma sinalização de que o papel ele deva buscar os R$4 nos próximos fechamento, dias. tá, gente? Médias é sempre fechamento. Fechamento. Sim, Não sim. é a cotação de momento, é o Não, fechamento. Não. Mestre Beida, muito obrigado. Tamo junto aí. Grande fim de semana pra você. Pra Obrigado todos pela nós. aula aqui, foi demais, viu? Vamos ver o debate, né? Domingão. Boa. Domingão, pelo menos já tem programa aí pra domingo à noite. Aham. Em vez de ficar, sei lá, monitando com o Fantástico, né? Boa. Só bosta notícia ruim. Mas é isso, né? Eu acho que foi uma semana não tão boa para o mercado internacional. Na minha opinião, o pano de fundo continua bem ruim. São 2 meses consecutivos de CPI acima do esperado, em momentos que commodities caíram. Então, isso vai ser uma pressão muito grande para o nosso amigo Jerome Powell para a próxima reunião e o discurso para as outras. Tá aí pra você já se preparar pras próximas semanas, investidor e investidora. Beida, Semana que vem a gente tem continuação de earnings season. ficar né? de olho. Temporada de Eu não balanço. sei se é terça ou quarta que tem Tesla. Que aí preciso checar é também. bem importante para o mercado de tech. Radar, Tesla no radar. Bronde, hoje foi longa aqui a participação, mas foi ótimo. demais, hein? Foi ótimo, demais ouvir o Beida, um grande mestre, né? Um grande mestre do mercado financeiro. Aí, tamo junto, Tamo Bronde. junto, Bom, tamo junto. bom feriado não, bom fim de semana. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Até a próxima semana. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.